O ano está começando e temos muitas novidades sobre inteligência artificial. A China criando um novo modelo sobre inteligência artificial. Novidades da empresa Meta, Google, Microsoft e Nvidia. Tudo isso você vai ver no resumão da semana sobre inteligência artificial. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, clique no hype. Isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Época de festas e o pessoal achando que não íamos ter novidades sobre inteligência artificial, mas tivemos algumas notícias muito relevantes. E neste vídeo eu farei um resumão para que você fique bem atualizado. Eu já começo logo com esta notícia do DeepSeek, que é um novo modelo de inteligência artificial chinês e causou muito barulho durante esta semana e você já vai entender o motivo. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que cada vez mais estamos vendo ferramentas chinesas no mercado. Aparentemente no começo não tínhamos muita coisa, mas agora nós temos, por exemplo, o Kling AI para geração de vídeos, que é uma ferramenta muito boa, e agora o DeepSeek. E por que tudo isso é tão importante? Bom, nós temos os Estados Unidos, que possuem as maiores empresas de inteligência artificial, e os Estados Unidos estão meio que bloqueando a utilização de chips pela China. E a China está dando o jeito dela para treinar os seus modelos e inclusive gerar coisas muito boas relacionadas à inteligência artificial. Como eu mencionei no vídeo sobre previsões para 2025, eu entendo que este será um dos fatores que nós iremos ver durante este ano de 2025. Uma real briga entre Estados Unidos e China no campo da tecnologia e principalmente sobre inteligência artificial. Mas sobre o DeepSeek especificamente, ele é um modelo assim como o ChatGPT. O DeepSeek versão 3, eu estou aqui com a página dele, e aqui está a questão relacionada aos benchmarks, que seriam aqueles comparativos entre os modelos. Você sabe que eu tenho ali uma certa restrição com estes benchmarks, afinal de contas, eventualmente podem ser alguns testes que podem favorecer um modelo em detrimento de outros, mas vamos analisar o que está aqui. O DeepSeek está com este fundo em azul e os outros modelos como o DeepSeek versão 2.5, o Qwen 2.5, o Llama 3.1, que é o modelo da empresa Meta, código aberto, o Claude 3.5 da empresa Anthropic e o GPT-4o, que é da OpenAI, ou seja, ele fez esse comparativo com modelos código aberto e código fechado, e você pode observar que aonde está em negrito é aonde o modelo performou melhor. E se você der uma olhada aqui mais a fundo, principalmente na parte de codificação, por exemplo, você vai identificar que o modelo do DeepSeek versão 3, ele ganha basicamente de tudo, inclusive matemática, onde ganha todos os testes, todos os benchmarks, e no caso em chinês, obviamente, ele acaba se performando bem ali em 2 dos 3 benchmarks. Então, o resultado mostrado é muito interessante para um novo modelo de inteligência artificial. Mas vamos lá, por que é que está causando tanto barulho? Bom, primeiro que ele é um modelo open source, ou seja, ele pode competir ali com o Llama principalmente e eventualmente se alguma empresa preferir este modelo em detrimento a outros códigos fechados, como o ChatGPT, eventualmente o Gemini da Google, ele sai na frente nesse sentido. Mas por que ele está causando tanto barulho assim? Vamos mostrar. Primeiro, vamos fazer um teste com ele aqui. Esta é a carinha do DeepSeek, a versão 3. Então, da mesma maneira que o ChatGPT, você pode ir lá e digitar a sua pergunta. Nós temos aqui a funcionalidade DeepThink, que seria para resolver problemas mais complexos. Aquele esquema de resolver problemas mais complexos, aquele esquema de você quebrar o problema em problemas menores e chegar numa solução. E também tem a funcionalidade de busca na web, caso necessário, coisa que o ChatGPT, por exemplo, tem também. Então ele é bem completo nesse sentido, inclusive para que você possa subir algumas imagens. Aqui mostra que você pode subir documentos e imagens, no máximo 50, sendo 100 MB cada um dos arquivos. Lembrando que o que ele tira dali são apenas textos. Então, se você subir imagens, mas eventualmente você precisar de uma interpretação da imagem, ele não vai fazer, né? Só com relação aos textos que estão na imagem. Mas bem,
Este é o modelo, vamos fazer algumas perguntinhas aqui. Então a nossa pergunta padrão, o que faz um gerente de projetos? Eu submeti e agora eu vou ficar falando para você ver a velocidade que ele responde, então não haverá cortes daqui para frente, no sentido de você entender a velocidade. Então pronto, ele já foi e já respondeu. Um gerente de projetos é responsável por planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar projetos. Colocou algumas funções aqui no sentido de planejamento, organização, execução, enfim. E aí ele fala mais algumas coisas. Foi bem rápido na resposta e a resposta obviamente está correta. É claro, cada um ali no seu sentido, no seu jeito de bolar a resposta. Legal, mas vamos a mais perguntas aqui. Uma pergunta meio aberta, né? Até qual data o modelo está atualizado? Você está atualizado? Vamos ver o que ele responde. Minha base de conhecimento foi atualizada até julho de 2024. Então, o modelo ele foi treinado com dados de julho de 2024, mas é claro que ele tem a funcionalidade de busca na internet que você pode fazer algumas questões e ele vai direto. Aliás, é o que eu vou testar agora. Bom, como ele está atualizado até julho de 2024, eu fiz uma pergunta que a resposta seria depois desse período. E aí eu fiz uma pergunta bem aleatória aqui. Quem ganhou o prêmio Bola de Ouro de 2024, dado ao melhor jogador de futebol do ano? Vamos ver a resposta. Bom, ele deu a resposta da maneira correta, que o prêmio Bola de Ouro foi concedido ao Rodri, do Manchester City. Então, esse prêmio específico, o Rodri ganhou. Já teve um outro que o Vini Júnior ganhou também, mas enfim. A questão aqui não é o futebol, mas ele trouxe informações atualizadas. Ele até coloca aqui que a cerimônia ocorreu dia 28 de outubro de 2024, que foi depois da atualização que ele teve. Então, funciona bem no sentido de busca na internet. Lembrando que as principais atualizações e utilizações dele são relacionadas à matemática e codificação. Eu preciso fazer um vídeo específico treinando estas habilidades. Se você quiser ver este tipo de conteúdo aqui no canal, deixe um comentário aqui que isso vira um vídeo futuro. Mas até aqui tudo bem, um novo modelo, mas continuando com as polêmicas. A polêmica é o seguinte: durante a execução deste modelo, algumas pessoas começaram a questionar e comparar as respostas do ChatGPT com a deles, e algumas saíram muito parecidas, para não dizer iguais. E aí, veja só, por que o novo modelo de IA do DeepSeek pensa que é o ChatGPT? E a grande questão é, algumas pessoas fizeram até essa pergunta, né? Que tipo de modelo você é? E a resposta foi: eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, especificamente baseado na arquitetura do GPT-4. E aí as pessoas começaram a se questionar, seria um clone do ChatGPT? Estaria usando as APIs da OpenAI para criar este modelo? E isso gerou bastante polêmica, afinal de contas, não foi uma pessoa só que testou isso e várias delas chegaram na mesma resposta, mas também até as próprias respostas eram muito parecidas. Então vejam o que traz essa reportagem. As ilusões são profundas. Se você fizer uma pergunta ao DeepSeek versão 3 sobre a API do DeepSeek, ele lhe trará instruções sobre como usar a API da OpenAI. O DeepSeek versão 3 até conta com as mesmas piadas do ChatGPT-4. Mas por que isso estaria acontecendo? Modelos como o ChatGPT e o DeepSeek versão 3 são sistemas estatísticos. Isso é muito importante porque as pessoas acham que estes modelos são ali lâmpadas mágicas que saem respostas, onde na verdade eles são baseados nos modelos treinados e principalmente nas informações que eles foram treinados. E continuando, né? Treinados em bilhões de exemplos, eles aprendem padrões nesses exemplos para fazer previsões, como a quem um e-mail normalmente precede ou pode interessar. Mas, continuando aqui, veja só que o DeepSeek ele não revelou muito sobre a fonte de dados de treinamento, isso é normal desses modelos, mas como não há escassez de conjuntos de dados públicos, ou seja, dados públicos são limitados eventualmente, né? Os mesmos dados públicos podem ser acessados pela OpenAI ou pelo DeepSeek. Veja que se o DeepSeek foi treinado nos mesmos dados do ChatGPT, ele pode ter memorizado algumas saídas que o ChatGPT-4 também vai ter, né? E replicar na íntegra. Obviamente, o modelo está vendo as respostas brutas do ChatGPT em algum momento, mas não está claro onde isso está. Então, a grande questão aqui e também é importante mais um ponto, os termos da OpenAI proíbem usuários de seus produtos, incluindo clientes do ChatGPT, de usar as saídas para desenvolver modelos que competem com a OpenAI. Ou seja, se eles estivessem usando as APIs do ChatGPT para criar um novo modelo, teoricamente eles estariam burlando uma regra
da própria OpenAI. Poderia ser um clone? Poderia, mas não temos como afirmar isso de fato. E uma outra linha, talvez ali um pouquinho mais conservadora, seria que os dados públicos treinados pelo DeepSeek seja o mesmo dado público treinado pela OpenAI, o que daria respostas parecidas, para não dizer iguais, em alguns momentos. Então gerou esta polêmica, será que o DeepSeek é bom porque ele foi clonado da OpenAI? O que você acha que aconteceu? É um clone? Não é? Foi coincidência? Deixem aqui nos comentários e vamos ver até onde isso vai dar. Por falar em OpenAI, você sabe que OpenAI é uma empresa que foi criada sem fins lucrativos e a ideia seria em busca de novas habilidades sobre inteligência artificial, estudar segurança, e é por isso que ela foi criada lá no início. A história da OpenAI é bem polêmica, nós tivemos até participações, por exemplo, do próprio Elon Musk em algum momento, mas agora, com a OpenAI crescendo cada vez mais, ela pretende mudar de uma empresa sem fins lucrativos para uma empresa com lucros. E existem várias vantagens de ela fazer essa transformação. O ponto é que tem muitas pessoas que se incomodam com isso, elas não querem o crescimento da OpenAI e por isso jogam contra. A OpenAI fez um pronunciamento no dia 27 de dezembro de 2024 porque a estrutura da OpenAI deve evoluir para promover a nossa missão, então eles estão justificando o motivo pelo qual eles estão caminhando o modelo de empresa sem fins lucrativos para com fins lucrativos. Ela mesma menciona aqui, hoje temos uma organização sem fins lucrativos e uma com fins lucrativos e continuaremos a ter ambas, com o sucesso da organização com fins lucrativos, permitindo que a organização sem fins lucrativos seja beneficiada, mas bem sustentada e esteja em uma posição mais forte para a nossa missão. E continuando aqui, ele fala, bom, tem toda a história também sobre a OpenAI, vale a pena dar uma olhada para quem se interessar, mas a OpenAI, para avançar na missão e garantir que a AGI, aquela inteligência artificial geral, beneficie toda a humanidade, foram a escolha de uma estrutura sem fins lucrativos e com fins lucrativos que seja melhor sucesso ao longo prazo, tornar a organização sem fins lucrativos sustentáveis e equipar cada braço para fazer a sua parte. Então existem aqui alguns questionamentos e também, principalmente, se você torna uma empresa com fins lucrativos, você pode, por exemplo, abrir ações na Bolsa Americana. E vejam só, estamos num momento em que a OpenAI talvez seja uma das empresas mais famosas do momento e certamente abrindo o seu capital para a injeção aí de novos dinheiros e novos fundos de investimento, certamente o valor de mercado da OpenAI cresceria e muito. Ou seja, então tem uma questão ali financeira. Vale lembrar também que a questão do dinheiro aí é muito importante, por várias razões. Primeiro que treinar e gerar novas coisas relacionadas à inteligência artificial é muito caro, data center, energia, tudo custa bastante. E também eu mencionei no vídeo da semana passada sobre a definição da AGI, onde a OpenAI e a Microsoft, só lembrando que a Microsoft possui ali 49% da OpenAI, eles chegaram num acordo de quando seria a tal AGI, a inteligência artificial geral. Quando a OpenAI chegasse a produzir produtos capazes ali de gerar lucro de 100 bilhões de dólares. E nessa missão de chegar a 100 bilhões de dólares existem muitos passos. E é super interessante, de interesse da OpenAI disso. E um dos motivos é que ela precisa cada vez mais de dinheiro e investimento. Abrindo o seu capital numa bolsa de valores, conseguir mais dinheiro para investir vai ser mais fácil. Então, a intenção deste caminho de abrir o capital provavelmente deve ser o principal motivo de tornar a estrutura da OpenAI em capital aberto, de fato, né? em fins lucrativos do que a situação atual, que é sem fins lucrativos. Mas isso gera uma certa bagunça ali, porque tem outras pessoas que não querem isso. O próprio Elon Musk já postou que ele não aprova isso, que o intuito original da OpenAI era unicamente ali sem fins lucrativos, para ajudar e tal. E agora nós tivemos também o padrinho da inteligência artificial apoia Elon Musk contra a OpenAI. Então nós tivemos o Geoff Hinton,
que ganhou os prêmios Nobel e Turing por um trabalho de inteligência artificial. Ele foi contra isso. A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos, explicitamente focada em segurança e faz uma variedade de promessas relacionadas à segurança em seu estatuto. Ela recebeu vários benefícios fiscais e outros por seus status de sem fins lucrativos. Permitir que ela destrua tudo isso quando se torna conveniente envia uma mensagem muito ruim para outros atores do ecossistema. Esta é a opinião do Geoff Hinton. Então nós temos esta briga aí. Será que a OpenAI vai conseguir se tornar uma empresa com fins lucrativos e isso talvez seja um atalho para atingir ali o seu tão querido sonho da tal AGI? Deixem aqui nos comentários. E ainda falando sobre OpenAI, a OpenAI não conseguiu entregar a ferramenta de opt-out que prometia em 2025. Mas o que é isso, né? Chamada de Media Manager, a ferramenta identificaria textos, imagens, áudio e vídeo protegidos por direitos autorais, disse a OpenAI na época, para refletir as preferências dos criadores em várias fontes. Então, basicamente, você poderia optar ali sobre seu material poder ser treinado sim ou não, e seria ali um opt-out, né? Uma opção de você escolher para não contribuir com o treinamento da OpenAI. E quando isso foi perguntado internamente para um ex-funcionário da OpenAI, não acho que isso fosse uma prioridade e, para ser honesto, não me lembro de ninguém trabalhando nisso. Qual que é a mensagem que isso acaba passando? Que eventualmente a OpenAI não está muito preocupada ou ela ainda precisa de muitos dados para os seus treinamentos. Então, esta opção opt-out não ser gerada ou ninguém estar falando sobre isso é provavelmente um caminho, uma notícia não muito boa, que é demonstrado para todos, no sentido ali de você não ter a opção de escolher se seu material está ou não no treinamento da OpenAI e nem ser remunerado por isso, mas vamos ver aí, porque a OpenAI está fazendo várias parcerias, principalmente com empresas de mídia, da mídia relacionada aí a jornais e etc., revistas, para poder usar estes materiais na base de treinamento. Vamos ver o que prevê aí o ano de 2025, lembrando que no vídeo ali de previsões para 2025 eu também mencionei este assunto, e eu acho que a discussão sobre o material, direitos autorais, empresas, revistas, jornais, tudo isso ainda vai continuar cada vez mais forte. Agora, mudando para a empresa Google, o CEO do Google, o Sundar Pichai, diz aos funcionários para se prepararem para o grande 2025. Os riscos são altos, mas, segundo ele, este é o ano da inteligência artificial para a Google. O CEO da Google disse para os funcionários na semana passada que as apostas são altas para 2025, já que a empresa enfrenta maior concorrência e obstáculos regulatórios e lida com rápidos avanços na inteligência artificial. O que isso é interessante? Bom, nós tivemos aí o ano de 2023, 2024, principalmente com a OpenAI dominando principalmente as ferramentas. Mas nós tivemos um grande lançamento da empresa Google no final de 2024. Entre 23 e 24, tinha até ali, eu mesmo falei aqui no canal, que a Google fazia os seus lançamentos, era muito marketing, a coisa era bonita, era videozinho interessante, mas cadê a ferramenta? Nada. Enquanto outras empresas faziam seus lançamentos, mesmo que numa versão ali mais simples, uma versão inicial, mas as pessoas poderiam ir testando. E no início, 23, no início de 2024, a Google fazia ali o seu evento, mas não tinha nada para testar. Mas isso acabou mudando, principalmente no segundo semestre de 2024 e principalmente ainda em dezembro, onde a empresa entregou muitas coisas legais, muitas ferramentas úteis, modelos do Gemini cada vez melhores, o Imagen 3 para geração de imagens perfeito, qualidade muito boa. Nós também tivemos o Veo 2 para geração de vídeos, enfim, várias ferramentas, o Notebook LM, que particularmente eu gosto bastante. Então parece que ela mudou o sentido ali de como que ela faz as ferramentas e como que ela distribui isso para o mercado. Produziu, joga no mercado, pega os feedbacks, melhora e assim sucessivamente. Então, me parece que a Google está acelerando ali, está pisando no acelerador de fato para 2025 e vamos ver quais são as novas ferramentas que irão aparecer. Agora sobre a empresa Meta e essa história aqui, o que vocês acham? Bom, perfis de inteligência artificial da Meta já estão poluindo o Instagram e o Facebook com lixo. O que foi o ponto?
Enquanto todas as outras mídias estão indo para um sentido de bloquear ou pelo menos deixar ali muito claro que os perfis que são gerados por IA, de fato são gerados por IA, então tá ali bem destacado, a Meta divulgou ali no final do ano que ela ia produzir mais perfis sobre inteligência artificiais, mais perfis gerados por inteligência artificial, ou seja, pessoas que não existem, robôs, bots, e as pessoas reais poderiam seguir e eventualmente se interagir com estes bots. E qual que é a ideia da Meta relacionada a isso? Com mais robozinhos, perfis de robôs nas suas mídias, as pessoas poderiam se interagir, fazendo com que as pessoas ficassem mais tempo nas suas próprias mídias, Instagram, Facebook, e mais tempo na mídia, mais propaganda, e obviamente seria uma linha aí para a empresa Meta conseguir alavancar mais os seus faturamentos. E só que isso vai muito contra ali o que outras redes estão tentando fazer, no sentido de bloquear ou não incentivar isso. Mas esta foi a informação. E isto não gerou ali uma boa visão das pessoas. Porque vejam, este perfil que está aqui mostrado, ele foi gerado por inteligência artificial. Inclusive ele fala aqui, bem-vindo à minha página, eu estou muito feliz, meu nome é Liv, eu estou feliz e tal, e eu sou gerado por inteligência artificial. E as pessoas começaram a perguntar, o que é isso? Isso não faz sentido, por que isso aparece e tal? Então veja que talvez esta tacada aí da Meta de gerar e incentivar robôs nas suas redes para ter mais retenção dos públicos em suas redes, talvez não tenha sido muito boa esta informação. E assim, foi uma enxurrada de críticas para a empresa Meta. E esta não seria a melhor maneira. Você já imaginou ali adolescentes, por exemplo, que eventualmente, ou pessoas mesmo que não têm ali conhecimento sobre inteligência artificial e começam a perder o seu tempo, né, se interagindo com estes perfis falsos, isso não pega bem. Mas é importante dizer, lembrando que todas as notícias que eu comento aqui estão na descrição do meu vídeo, depois você pode ler com calma. Aproveite que você vai lá, também se inscreve no canal, deixa seu like, clique no hype, isso ajuda demais aqui a fortalecer este canal e levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Importante dizer que nesta reportagem aqui tem uma informação que, após a publicação deste artigo, a Meta disse para a 404 Mídia que havia começado a excluir as contas geradas por IA e que muitas eram gerenciadas por humanos. Desde então, a Meta excluiu as contas, mas a nossa história continua abaixo. Ou seja, aparentemente no dia 3 de janeiro, né, que nos Estados Unidos a gente inverte a data e o mês, mas no dia 3 de janeiro, aparentemente, eles começaram a apagar isso porque não pegou bem. Então, o que você acha? Acho que seria legal ter muitos perfis, muitos robozinhos gerados por inteligência artificial para que as pessoas pudessem se interagir, mesmo que esses perfis sejam falsos ou não. Você já acha que o intuito da rede social realmente é a troca e a interação humana? O que você acha? Deixem nos comentários. E quando eu falo que inteligência artificial não é barato, vejam essa notícia. A Microsoft gastará 80 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025 para data centers sobre inteligência artificial. A Microsoft reservou 80 bilhões no ano fiscal de 2025 para construir data centers projetados para lidar com cargas de trabalho de inteligência artificial, de acordo com uma postagem no blog da empresa. Especificamente, a gigante da tecnologia planeja construir data centers habilitados para IA, para treinar modelos de IA e implementar aplicativos baseados em IA e a nuvem ao redor do mundo. Então, quando a briga é sobre dinheiro, sobre inteligência artificial, vejam que não é tão simples assim gerar novos modelos, modelos mais capazes. É geração de imagem para lá, geração de música para cá, mas tem um fator por trás ali que é muito importante, no caso ali, o processamento. Aonde ficam esses processamentos? E principalmente aonde que está alocado todas essas informações, no caso ali de data centers para você guardar na nuvem, etc. É realmente muito caro tudo isso, e a Microsoft, como uma gigante do mercado de tecnologia, está assumindo esse protagonismo também na construção de data centers. Enquanto isso, a NVIDIA conclui a aquisição da startup israelense de software Run AI. A intenção da NVIDIA concluiu a aquisição da startup israelense Run AI,
adquirindo um software que ajuda os proprietários de equipamentos de computação de inteligência a obter o melhor do seu hardware. Eu dei uma olhada o que seria esta empresa Run AI e os valores aqui estimados nessa compra estão em 700 milhões de dólares. E a intenção seria que você tivesse ali uma empresa que está otimizando o processamento dessas informações, utilizando os chips, as placas da NVIDIA, e agora faz parte da empresa. A NVIDIA se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo ao vencer a corrida para fornecer partes cruciais de data centers que executam serviços baseados em IA. Então é interessante porque, apesar ali de termos a Google, nós temos a Microsoft, nós temos a OpenAI, empresas que geram estes modelos, por trás precisam das informações, precisam dos hardwares. E quem está vendendo as pás nesta corrida para o ouro é a NVIDIA, e é por isso que a NVIDIA está aí disparando o valor de mercado nos últimos tempos. Então, cada vez mais também está adquirindo, principalmente, empresas ou situações e ideias para otimizar esse processamento. Afinal de contas, só ficar criando mais espaço não é bom. Nós precisamos otimizar a utilização dessas placas e também desses processamentos. Então, aqui está uma notícia da NVIDIA que está indo atrás de outras empresas e startups relacionadas aí à otimização de hardware e software. Apesar de estarmos ali no começo do ano, festas e tal, já temos muitas novidades sobre inteligência artificial. E eu quero ouvir de você, de todas estas notícias, qual delas você achou a mais interessante? Deixem aqui nos comentários. Aproveite que você vai lá, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui, mas não é inscrito. Se inscreve lá, deixa seu like, clique no hype. Isso ajuda demais a levar esse tipo de conteúdo até mais pessoas. Eu vou aproveitar aqui e deixar 2 outros vídeos para que você continue por aqui.